Este vídeo é um oferecimento de nossos colaboradores no Apoia-se. Salve espectadores do canal! Nesses mais de 3 anos de trabalho do Leitura Obrigatória, muita gente perguntou nos comentários, e-mail e por aí vai, qual é o mercado de trabalho para quem atua na área de História e em demais ciências humanas. Hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre o mercado de trabalho na área de História e Ciências Sociais. Antes de mais nada, vocês devem estar notando que a gente está gravando num cenário completamente diferente. Hoje nós estamos gravando na Biblioteca Osni Regis, no centro de Florianópolis, mais precisamente na rua Mauro Ramos. Quem é de Florianópolis e entende um pouco do circuito literário daqui, provavelmente já ouviu falar, mas acredito que a maioria de vocês não, porque boa parte do nosso público não é aqui de Florianópolis, né? Então, a Biblioteca Osni Regis pertencia a um professor do curso de Direito da UFSC e hoje é uma biblioteca de acesso público com um acervo de cerca de 15 mil obras, incluindo aí periódicos. Tem um acervo enorme de clássicos, especialmente da área de ciências humanas, e se você vem visitar Florianópolis e quer conhecer um pouco o circuito literário daqui, a Biblioteca Osni Regis é uma visita obrigatória. Então, o endereço está aqui embaixo na descrição, não se esqueçam de dar uma olhada quando visitarem aqui a nossa cidade ensolarada e super quente, que está todo mundo aqui besuntado em suor, mas enfim, é o que dá gravar do verão, né? Enfim, e vocês devem ter notado também que eu estou usando uma camiseta da Doppel Store, que é a loja onde a gente vende as nossas camisetas. Se você clicar... Não, pera... pois é. Se você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, você consegue comprar 5 camisetas pagando apenas 3. O desconto vai ser dado automaticamente lá no carrinho, desde, claro, de que você acesse por esse link que está aqui na descrição. Essa é só uma das 2 estampas que tem lá no momento que eu estou gravando isso, claro, mas outras estampas estão sendo preparadas para aumentar o nosso acervo na lojinha na Doppel. Então, corre lá que o link está na descrição. E por fim, não custa avisar vocês também da nossa campanha no Apoia-se, que a gente sempre menciona. A partir de R$2 você já consegue apoiar o canal e permite que vídeos como esse que você está assistindo existam. Então é isso aí, chega de papo, chega de anúncio, vamos pro vídeo. Bom, quando se fala em ciências humanas, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas em relação ao mercado de trabalho é a carreira docente, dar aula. E não é mentira, de fato é o principal campo de trabalho e atuação, no Brasil ao menos, na área de ciências humanas. A gente vai deixar a parte da docência por último, justamente porque é a que a gente tem mais exemplos, inclusive pessoais, né, para mencionar. Eu acho que a gente pode começar por algumas áreas um pouco mais restritas, como por exemplo o caso de consultorias. A área de consultoria na história e nas outras ciências humanas diz respeito a chamada de especialistas nas áreas para fazer consultoria especialmente para filmes, séries, novelas, teatro e coisas do tipo. Mas até empresas às vezes eles chamam para fazer consultoria histórica, para reescrever a história, a marca, às vezes os fundadores e tudo mais. Aqui em Florianópolis, pelo menos, é o que você mais vê vagas relacionadas a isso, a consultoria. São de empresas que querem fazer aquele briefingzinho da parte dos fundadores. Nas ciências sociais a gente também tem isso, né? Eu me formei em ciências sociais. Aqui na cidade de Florianópolis e mesmo no estado de Santa Catarina não é muito comum, mas em estados um pouco maiores como Rio de Janeiro, São Paulo, que tem mais empresas, tem a gente é chamado, os cientistas sociais somos chamados para fazer pesquisas de mercado, né? Então é muito comum assim, a gente ser abordado nas ruas, na cidade de São Paulo, por exemplo, que foi onde eu morei uma época, com um estudante das ciências sociais, uma pessoa já formada muitas vezes, fazendo pesquisa, fazendo entrevistas sobre marca, sobre produto. Teve uma vez que foi muito engraçado, eu estava passeando no shopping, eu sempre ando de batom, e uma moça me parou assim, eu poderia fazer uma entrevista com você, eu sou das ciências sociais, você pode abrir sua bolsa, você tem produtos de maquiagem, o que você carrega, o que é indispensável na sua bolsa. Então, era uma pessoa das ciências sociais formada que estava fazendo uma pesquisa de mercado para um novo produto que estava surgindo. Então,
essa é uma das muitas possibilidades para as ciências sociais, eu imagino que para a história também, de trabalho para além da academia, né? E eu acho que um exemplo das ciências sociais que é bem interessante mencionar para o pessoal, que eu acredito muita gente não saiba, foi uma coisa que eu fiquei sabendo muitos anos depois de entrar na academia, é que, especialmente na área de antropologia, é bastante comum a consulta de antropólogos nas discussões sobre demarcações indígenas, sobre obras que passam por, com quilombolas também, por obras que passam por áreas de preservação que têm relação com determinados grupos. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. A gente tem uma associação brasileira de antropologia que se chama ABA, a gente vai deixar o link aqui em algum momento, ou no vídeo mesmo, ou na descrição, vocês podem entrar. A ABA, ela tem várias publicações anuais e tem uma muito importante, ou melhor, várias muito importantes, sobre esses processos de demarcação quilombola, de terras quilombolas, de terras indígenas e as intersecções da antropologia com as ciências jurídicas. Então, a gente, antropólogo, é chamado muitas vezes para fazer laudos. O que são esses laudos? A gente vai lá, desenvolve o método etnográfico, que a gente já falou aqui no canal, o que é o método etnográfico, vai para campo e faz uma descrição dessa história de vida dessas pessoas naquela terra para assegurar que elas têm direito a esse lugar onde elas moram, que elas são uma população considerada tradicional daquele espaço. E acho que é tradicional sem aspas mesmo, né? Pode tirar as aspas. Então, a gente da antropologia também consegue fazer esse trabalho. Então, no Ministério Público, a gente encontra antropólogo no Ministério Público fazendo laudo, a gente encontra antropólogo no IPHAN, no Instituto de Patrimônio, fazendo laudos também sobre preservação de espaços físicos, mas também de cultura material e imaterial. Então, é muito comum, né, que a gente seja chamado para dar esses laudos. E, inclusive, a gente tem um caso muito controverso na antropologia de um ex-colega, que ele chegou a ser expulso da Associação Brasileira de Antropologia porque ele fornecia laudos falsificados, né, sempre contra essas populações tradicionais e muito a favor desses interesses mais agrários, assim, mais ruralistas. Então, essa pessoa ela foi excluída da Associação Brasileira, ela não é mais reconhecida como antropólogo, porque um dos nossos preceitos éticos é que a gente deve apoiar essas populações tradicionais, né? A terra, por direito, é delas. Então, essa é mais um dos muitos trabalhos que um antropólogo pode fazer. E não só isso, né? É importante ressaltar, como inclusive você falou, que foi um laudo falsificado. Ele fez um laudo sobre uma comunidade que ele nunca visitou e totalmente voltado para os interesses de quem queria desalojar essa comunidade. No mínimo, se espera que o antropólogo vá lá fazer o trabalho etnográfico para isso, né? Sim, o trabalho etnográfico, a gente sempre brinca, né? O antropólogo vai lá numa sociedade para fazer a investigação da vida pessoal, mas a gente tem método, a gente tem teoria que embasa o que a gente está escrevendo. Por mais subjetivo que pareça, e sim, a gente tem uma carga de subjetividade muito grande nas ciências humanas, né, nas ciências sociais como um todo, a gente está fazendo um processo que é legítimo, que é científico, que é um processo de análise. Então, um laudo antropológico, e aí a gente tem uma das publicações da ABA, que a gente também pode deixar aqui na descrição, para quem se interessar sobre laudos, se eu não me engano, porque agora vai de cabeça, 25 anos de laudos antropológicos sobre demarcações de terras quilombolas. É um livro que está disponível em PDF, que vocês podem ler para conhecer também um pouquinho mais do que é esse trabalho do antropólogo para fora da academia, né? O que esse antropólogo ou antropóloga está fazendo, e aí tem bastante intersecção com a antropologia jurídica, que também podemos deixar um livro aqui na descrição para vocês, como é que a antropologia conversa com as ciências jurídicas, porque a gente não fala só sobre quilombola, indígena, a gente fala sobre direitos humanos, a gente fala sobre a afirmação e a possibilidade de mudança de nome das pessoas trans, de que essas pessoas possam ocupar esses lugares. A gente está falando de políticas públicas o tempo todo. Então, para além de um trabalho acadêmico, intelectual, a gente está, e aí eu acho que é uma característica das ciências sociais, pensando a dinâmica da sociedade, né? Então, tudo que tem gente, pode acreditar que tem um cientista social lá metendo a colher. Não é à toa que uma das áreas proeminentes da antropologia tem a ver com antropologia urbana, né? Que o pessoal acha que antropologia é só ir para lugares isolados. Não, a gente tem... Eu não sei se a gente vai gravar um vídeo sobre isso, se a gente já gravou, eu acho que a gente já gravou, ou tá para gravar. É um vídeo que a gente vai falar sobre antropologia urbana e como a antropologia urbana, ela surge nesse momento, assim, de
desesperança das ciências sociais, ai meu Deus, não vai mais sobrar um índio isolado ou uma população negra quilombola para estudar. E aí a gente vem com a antropologia urbana falando, olha, a alteridade não está lá do outro lado do oceano, sabe? A alteridade está aqui do nosso lado, vivendo na cidade com a gente. Às vezes do outro lado da rua. Às vezes do outro lado da rua, né? Você pode morar numa cidade e isso não quer dizer que você conhece, né? Aí tem o professor Gilberto Velho que fala, né? O familiar não é conhecido, né? O familiar é estranho para você, porque você mora numa cidade, você não tem condições físicas de conhecer tudo e entender tudo o que acontece. Então a gente tem aí a antropologia urbana pensando a cidade e pensando questões políticas também, né? As políticas públicas de ocupação. Aí a gente teve aí aquela questão em São Paulo, na gestão do professor Haddad, né? De construir as ciclovias e aí pensar toda uma forma de se locomover dentro da cidade. Também teve colegas cientistas sociais dando esse auxílio aí, como é que é bom fazer isso, como é que não é, o que não é interessante, o que é interessante. Então a gente tem cientistas sociais ocupando esses espaços, né? Prefeituras, órgãos públicos, museu. A gente também trabalha em museu, né? Bastante. Então a gente está em todos os lugares, gente. Já no caso da história, uma das coisas relacionadas à consultoria que é, né, relativamente comum, e que eu até já mencionei aqui no vídeo, é consultoria para a indústria do entretenimento em geral, né? Para participar com a tua expertise em relação à recriação do ambiente de época, às vezes até da linguagem da época, trejeitos, vestimentos, objetos, localizações, urbanização de época. Tudo isso é necessário uma consultoria, obviamente que às vezes o que vai definir mais isso é o orçamento da produção e o acesso que ela tem às coisas, mas isso não quer dizer que não haja esse trabalho de consultoria. E eu acho que o exemplo mais comum que a gente vê, né, pelo menos via, porque eu não estou vendo mais TV, eram as novelas de época, né? Aqui pensando em termos de Brasil, né? Terra Nostra. Terra Nostra e as várias novelas que lidam com a América Portuguesa ou com o Brasil Império, que é uma coisa que eu acho que dos anos 2000 para cá começou a ser ainda mais representada, né? Essa questão do Brasil Império. É um campo de atuação também, mas tem os seus limites. Por exemplo, o local onde, quer dizer, não é bem local porque são 2 estados, mas o eixo Rio-São Paulo é o eixo onde você tem mais produções desse tipo. Acredito que principalmente no Rio de Janeiro, por conta, né, do Projac, a Globo que está lá, eles financiam filmes também, tem a Globo Filmes e tudo. E quando se trata do eixo Rio-São Paulo, muitos dos maiores especialistas do Brasil nos temas que costumam ser representados em novelas, filmes, etc., estão lá, nas universidades de lá. Então, por que a gente tem que falar em consultoria peronomútil? Porque é uma área restrita. Normalmente, quando surge uma produção dessa, que não são muitas, essa produção vai logo nos maiores especialistas do Brasil, no pessoal que meio que todo mundo da academia já conhece, que já, né, tem projeção. Assim como, para dar um exemplo, quando um programa de TV quer falar de algum tema que tem alguma relação com a história, o que é que eles chamam? Leandro Carnal. Aparentemente só existe ele. Então... na antropologia é sempre Roberto da Mata. Que Pois é um ótimo professor, é um ótimo pesquisador, mas a gente tem outros profissionais que poderiam ser chamados também. Na filosofia, normalmente o Cortella, às vezes o Pondé, dependendo de qual é o veículo que está chamando. Mas assim, é um mercado muito restrito porque normalmente quem já é expoente no assunto é que é chamado. E tem a questão do pagamento também. Inclusive eu estava lendo um artigo que eu acho que, eu não lembro se era com relação à Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos, de historiadores que estavam se juntando, uma associação que foi criada para ajudar historiadores e historiadoras que estavam sendo chamados para fazer consultorias para filmes e não estavam recebendo nem dinheiro e às vezes nem crédito. Gente, a gente não trabalha de graça, viu? Depois de se formar e mesmo durante a formação, nossa formação vale dinheiro. Guardem isso no coraçãozinho de vocês. Tava rolando toda uma discussão sobre, ok, se você escreve um livro de ficção e fazem um filme em cima dele, o autor recebe pelos direitos da obra. Se um historiador passa 10, 15 anos da vida dele pesquisando a biografia de alguém ou algum evento e aquilo vira filme, ninguém paga nada e às vezes nem acredita. A pesquisa que outra pessoa fez. Sim. Ela traz o caminho das pedras, a produção pega aquilo, transforma em filme e quem fez a pesquisa e descobriu aquela história cai no esquecimento. E aí a matéria citava exemplos, inclusive, de gente que ajudou ativamente na produção de produções, de documentários para TV, etc. E nem sequer o nome da pessoa foi citada nos créditos. Então, a área de consultoria é uma,
mas é muito difícil. E quando se fala de consultoria, a gente tem que falar também, que é um dos aspectos que mais chama atenção, a questão visual. E eu acho que sobre isso a Luana pode falar um pouco melhor pela expertise dela. Então, o que você teria a dizer sobre isso pela tua experiência no assunto? Bom, pelo que eu já estudei de história da moda e pelo que eu acompanho, a gente está tendo, pelo menos em alguns filmes especialmente, que são históricos, a gente está tendo uma modificação visual dessas características. Eles pegam assim uma base do que se usaria naquela época, mas eles gostam de trazer toques de modernidade, porque está tendo uma releitura. Os diretores gostam de transformar um pouco a imagem daquela época e trazer para o perfil deles, para a forma que eles gostam de dirigir. Mas existem muitas, gente, eu sempre esqueço qual é a palavra, inaccuracy. Basicamente erros. Com erros mesmo. Eles não são muito fiéis. E uma coisa que estava tendo bastante, especialmente no YouTube esses tempos, são aqueles vídeos de 100 anos de moda, 100 anos de penteados. E se você pega um livro, de fato, de história da moda, ou algo do tipo, você vai ver que não tá batendo. Eles fazem baseados nos filmes dessa época e o que não retrata o que seria de fato, ou o que as pessoas usavam, ou quais seriam os costumes em si. Uma outra área de atuação para quem trabalha com história são pesquisas privadas, por assim dizer. É quando, inclusive uma coisa que a Luana já mencionou, quando alguma empresa ou algum órgão que seja paga alguém da área de história para fazer uma pesquisa histórica sobre aquela instituição ou empresa e por aí vai. E aí eu posso citar um exemplo pessoal que eu acho que vale a pena menção, que é o seguinte. É relativamente comum que algumas empresas e órgãos chamem não historiadores, mas jornalistas para fazer a pesquisa histórica do órgão e etc. E eu posso citar o exemplo da própria UFSC. Eu trabalhei durante a graduação num projeto de pesquisa que resultou no livro contando os 50 anos da história da UFSC. Eu trabalhei principalmente com os anos 60. E no começo, quando o Conselho Universitário jogou a ideia de fazer um trabalho sobre a história da UFSC porque os 50 anos se aproximavam, era o ano seguinte, começaram a jogar a ideia de vamos contratar uma empresa terceirizada de jornalismo para fazer a nossa história. E na época, a professora Roselane Neckel, que fazia parte do conselho e é do curso de História, ela pediu a palavra e falou, olha, não faz sentido a gente contratar uma empresa terceirizada de jornalistas, sendo que a gente tem um departamento de História e outro de jornalismo dentro da universidade. Por que a gente vai fazer isso? E aí o conselho aprovou a ideia dela e o trabalho foi desenvolvido pelo departamento de jornalismo, por estudantes, e por estudantes do departamento de História. Então nós da História ficamos com a maior parte do livro que contava a história da UFSC dos anos 60, 70, 80 e 90. E as histórias individuais de cada centro. Enquanto o pessoal de jornalismo pegou e fez várias reportagens sobre o que a UFSC estava produzindo na época. Indo nos laboratórios, nos centros, vendo o que estava sendo pesquisado, o que a UFSC estava produzindo. E foi um trabalho conjunto. Assim, a gente não se juntou. O pessoal do jornalismo de História não teve comunicação nenhuma, porque eram trabalhos bem diferentes. Mas o resultado final foi a conjunção de um trabalho de dois grupos e foi uma experiência muito rica para mim, na parte de pesquisa, porque foi uma experiência que eu não teria durante a graduação, uma pesquisa daquela envergadura, porque não era só a questão de pesquisar efetivamente, arquivo, etc. Era a questão de trabalhar em grupo. Não era só fazer a minha pesquisa individual que vai ser publicada, era fazer uma pesquisa cujo objetivo era sair um livro comemorativo de uma instituição, num trabalho coletivo, que você não pode fazer tudo do seu jeito. Sim. Mas uma das coisas que você estava falando sobre jornalistas fazerem esse trabalho em geral, uma coisa que eu acho que dá para comentar é que alguns livros que fazem muito sucesso e que falam em histórias não são publicados por historiadores, né? A gente tem muito isso de as publicações ficarem muito fechadas na academia, serem voltadas extremamente para um público acadêmico e isso facilita a proliferação de tantos conceitos errados, de tantas... Que não quer dizer que livro de jornalista vai ser ruim, né? Possam fazer boas pesquisas, claro. Mas geralmente eles não fazem.
Não, mas às vezes elas são não são tão completas. Não, eu tô brincando, eu tô falando que eles não fazem, porque nas ciências sociais também é muito comum, assim, o jornalista vem, conversa com você 2, 3, 4 horas, e aí ele resume tudo aquilo que você falou, tipo, numa frase impactante, assim. Isso com as ciências sociais é bem comum. E eu tive péssimas experiências ao longo da minha vida profissional, de formação, né, graduação, mestrado, doutorado, com colegas do jornalismo que não eram muito éticos, assim, de roubar trechos da pesquisa e não referenciar, de falar com interlocutoras que eu queria proteger por uma série de questões, e a pessoa, tipo, deu um jeito de descobrir quem era e foi lá, fez uma entrevista, botou uma câmera na cara da interlocutora. Então, assim, pelo menos nas ciências sociais, a gente tem uma relação muito controversa com os jornalistas. Eu tenho ótimos amigos jornalistas, inclusive tem muita gente das ciências sociais, da antropologia, que veio do jornalismo, fez jornalismo e depois vem para as ciências sociais. Sabe? Em outras palavras, não tenho nada contra jornalista, tenho até amigos que são. Mas a gente sempre tem uma relação muito controversa e eu acho que isso passa muito pelo fato da gente na academia não saber fazer um texto que alcança o grande público que não é acadêmico. Daí eu acho que isso é um demérito nosso. Talvez se a gente começasse a trabalhar para fora da academia, sabe, pensando em textos mais acessíveis, Vídeos, menos erudição, uma maneira muito mais prática de falar com as pessoas que não estão no meio acadêmico, talvez os nossos amigos jornalistas se acalmassem um pouco, né? E olhassem com um pouco mais de carinho para o nosso trabalho, porque é um trabalho árduo, né, gente? Nem todo mundo consegue ser a Mari Del Priore, que consegue, de fato, alcançar um público maior e fazer uma produção que ela tem um bom embasamento e que acaba chegando para... Se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso, inclusive, desculpa te interromper, aqui em cima está aparecendo um card, eu gravei um vídeo só sobre isso, explicando por que eu ia diminuir muito a aparição de livros escritos por não historiadores e afins no canal, e lá eu explico por quê, inclusive lá eu fiz um apelo aos colegas historiadores para a gente tentar escrever, não necessariamente você tem que voltar toda a sua produção para uma escrita voltada ao público, você pode dividir o seu trabalho entre uma escrita mais acadêmica e uma escrita mais abrangente. Isso quer dizer que todos da área podem fazer isso? Não, nem todo mundo. Todo mundo, né? Tem muita gente que está atolada de trabalho, a gente entende. Mas mais gente precisa fazer isso. Então a gente, né, eu já pedi daquele vídeo, agora é um pedido triplo para que os colegas considerem a possibilidade de talvez ocupar esses espaços, né? Porque a gente está precisando, especialmente nesses últimos anos. Acho que vocês me entendem. Informação de verdade. Bom, começamos pela cereja, agora a gente vai para o bolo, que é a carreira docente. Quando se fala em estudar ciências humanas, eu tenho certeza que você que está assistindo isso aí, se você cursa, vai cursar ou já cursou algum curso de ciências humanas, qualquer um que seja... Você vai dar aula. Não necessariamente, mas... Ou em algum momento você Não necessariamente, mas alguém te perguntou em algum momento, tá, mas você vai ser professor? Com cara de desdém. Aquela cara de, pois é, né? Você é tão inteligente, por que você vai dar aula? Eu conheço pessoas que já ouviram história, mas você é tão inteligente, então, né? Pois é. Então, assim, primeira coisa sobre carreira docente que a gente tem que falar é, você vai para a carreira docente se você fizer um curso de graduação de licenciatura. Não que com bacharelado você não possa, mas com bacharelado... Você não deve. A carreira docente, é mais focada no ensino superior. Porque o bacharelado, teoricamente falando, seria mais voltado para pesquisa e tal. Mas no ensino superior você pode dar aula sem ter feito licenciatura. A licenciatura ela é obrigatória para ensino fundamental e médio. Então, primeira coisa, se você está pensando em dar aula em ensino fundamental e médio, você tem que pensar na possibilidade de cursar licenciatura ou dupla habilitação, ou fazer um e depois fazer o outro, voltar para fazer as disciplinas de licenciatura, como a Mariane fez, inclusive. A gente fez dupla habilitação e, assim, é super comum que, né, a galera que está entrando nos cursos de humanas falarem, eu estou fazendo porque eu gosto, mas eu não quero ser professor. É uma escolha válida? Eu entrei falando isso, inclusive. Mas o ponto é, você tem que ter a ciência de que, se você entrar num curso como História, com essa mentalidade de, não, eu não quero ser professor, no máximo professor universitário, é válido,
mas será um caminho mais complicado, porque para se habilitar para dar aula no ensino superior, você tem que ficar muito mais tempo na academia. Tem que fazer o mestrado, o doutorado, dependendo de qual a sua ambição, e nesse sentido você terá que produzir pesquisa, escrever um TCC, uma dissertação, uma tese, que é um processo bastante desgastante e algo que tem que ser pesado. Aqui a gente tem meio que 3 etapas diferentes, né? A Luana, ela fez a graduação e decidiu não atuar profissionalmente na área. Eu ainda estou no doutorado e estou em dúvidas quanto à minha atuação no futuro. E a Mariane já terminou o doutorado e está prestes a iniciar uma atuação, né? A carreira docente. Na carreira docente. A primeira professora oficialmente do canal. Então acho que a gente pode começar pela Luana. Porque, assim, acho que uma coisa que acontece muito quando a gente termina a graduação é pensar, e agora? O que eu vou fazer? Eu pensei em dar aula, só que ao mesmo tempo, no momento que a gente estava vivendo, eu fiquei realmente apavorada de entrar em sala de aula e não saber como é que ia ser, não a minha relação com os alunos ou como eles iam receber o que ia passar, mas com os pais, porque eu já dou aula em outra disciplina. Sou professora de inglês já faz uns anos. E a gente sabe que os pais interferem muito na sala de aula. Não por nossa causa, mas a direção. Especialmente quando a gente está no serviço privado, quando a gente está dando aula para escolas privadas. É bem complicado essa poda do que a gente pode falar ou não. E eu realmente tive um mini ataque de pânico e resolvi que não sei se eu não quero mais dar aula, mas naquele momento eu não consegui me imaginar em sala de aula depois que uma colega me falou que ela estava sendo demitida por ter dado aula sobre a Frida Kahlo e que a Frida Kahlo era comunista. E os pais fizeram a intervenção porque que ela não poderia falar sobre esse tipo de coisa em sala, porque isso não era o que estava planejado, e ela estava falando sobre história da arte, basicamente. Em tempos de escola de sem partido, a gente tá no mato sem cachorro, praticamente, né? Escola com partido, qualquer pessoa esclarecida sabe, mas, né, escolheram muito bem o nome para parecer que eles têm moral para falar o que falam, né? Mas tudo bem. Exato. E aí, assim, a gente sempre pode... eu fiquei pensando o que eu ia fazer com a minha graduação. Eu sempre gostei da parte de pesquisa e como eu já estava trabalhando com ICLES no canal, foi onde eu decidi que onde eu estou extravasando todas as coisas que eu pensei que eu podia pesquisar, toda a área, toda essa parte de pesquisa com mulheres, eu sempre tive interesse. Cheguei a trabalhar com a professora na UDESC quando eu fiz moda. Eu trabalhei com pesquisa com a Santana. E aí eu me senti um pouco mais livre para continuar o que eu gostaria de pesquisar, sem ficar presa na academia, sem ter prazo para assumir como professora. Porque acho que quando a gente se forma, a gente entra no mestrado, entra no doutorado, faz às vezes até o pós-doc, mas não sabe se vai conseguir dar aula na academia, né? No fim, porque eu sei que talvez deve ter passado isso na tua cabeça, assim, um momento tipo, meu Deus, será que isso vai... Uma hora Sim, vai? várias vezes. Pois é, porque a minha orientadora não era professora, ela era substituta há muito tempo e ela tentou algumas vezes o pré-efetiva na UFSC e ela não conseguiu, ela perdeu a vaga para o último concurso que ela fez. A moça que estava competindo com ela, estava concorrendo com ela para a vaga, foi orientada pela Didi Hebman. Então você fica assim, o que você precisa para conseguir entrar no meio acadêmico, né? Então... Bom, a minha experiência foi basicamente a seguinte. Eu fui mais um cara que entrou no curso de História dizendo que não queria ir para a sala de aula, mas gostaria de dar aula na universidade. Fui mais um. No decorrer da minha experiência, eu tive que dar aula, né, no caso do ensino fundamental. Fui obrigado. Fui obrigado. Mas assim, foi uma boa experiência. Eu percebi que aquela aversão que eu tinha à sala de aula, ela não era tão justificada assim, era muito mais uma... Talvez eu possa chamar de preconceito mesmo. Mas eu também tenho que admitir que a turma na qual eu dei aula era uma turma muito boa. Então eu tive uma experiência diferenciada, porque eu tive uma turma boa. Nem todos os colegas têm essa sorte. Quando eu estava para terminar o meu TCC, eu também estava tendo essa decepção de o que eu vou fazer da minha vida. Eu não tinha feito concurso para professor substituto, não tinha feito nada. Não sabia o que ia fazer, mas acabou que eu passei no mestrado e dei seguimento aos estudos. Quando eu estava para terminar o mestrado,
mesma coisa. E aí eu comecei o doutorado. Para os meus objetivos, que eram dar aula no ensino superior, eu estava seguindo o caminho certo. Fui emendando uma coisa na outra, não parei de estudar em nenhum momento. Mas isso começou a me desgastar. E eu comecei cada vez mais a me desiludir com o ambiente acadêmico, por uma série de motivos, que vão de comportamentos inapropriados de pessoas que fazem parte da academia, não só no meu departamento, estou falando academia como um todo, né? A gente sabe que existem muitos problemas dentro da academia em relação a abuso de poder, a amiguismos, a pessoas que se olham de cima em relação às outras, que são colegas dela, a sanha produtivista que aí vem de questões burocráticas de órgãos como a CAPES, que te obriga a produzir muito e não necessariamente essa produção é de qualidade. Então foca num produtivismo que inclusive acaba com a saúde mental de algumas pessoas. E eu me coloco como uma dessas pessoas, inclusive. No meio do caminho, eu comecei a perder o interesse da academia. Não que eu não queira dar aula na academia, mas eu já não tenho mais esse fogo, essa vontade de que não, eu tenho que ir. E ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com o canal e me encontrei na divulgação científica. Eu perdi o gosto pela pesquisa e comecei a gostar de levar as pesquisas que outras pessoas fazem para as pessoas, né, no YouTube e tal. E isso é um grande problema. Por quê? Porque se você quer entrar numa universidade como professor, você tem que fazer pesquisa. O tripé da universidade que a gente fala seria o tripé de ensino, pesquisa e extensão. Significa o quê? Que o seu papel como professor é o ensino, dar aula, pesquisa dentro do departamento e a extensão, que seria levar o que é produzido na academia para fora. Na prática, a extensão é o tripé mais fraco sempre. Em todos os lugares que eu fui, com todas as pessoas que eu pude conversar de diferentes cursos, todo mundo insiste que a extensão é sempre o pé mais fraco desse tripé. E muitos professores, justamente porque não existe mercado no Brasil para que a pessoa trabalhe só como pesquisador, entram na universidade para fazer pesquisa, porque daí vai ter o seu salário ali para pesquisar e tal, e negligencia a aula, dá aulas de má qualidade, às vezes nem dá aula, coloca orientando alguém para fazer isso, porque odeia dar aula, mas queria trabalhar com pesquisa, que era o grande sonho, e precisou se adequar a esse tripé. Isso acaba sendo um problema para quem não tem o mesmo ritmo de produção insano que nos é cobrado. Então, se você não tem uma pesquisa forte, se você não vai ficar debruçado sobre essa pesquisa durante anos, se você não vai ter fôlego para isso, pode ser muito difícil a inserção profissional, né, a sua, na carreira docente no ensino superior. Eu comecei a perceber, especialmente depois que eu comecei o canal, que eu não gostava mais de pesquisar. Eu comecei a perder o gosto pela pesquisa. Então, me falta aquela motivação de encontrar aquele objeto, aquelas fontes, aquela bibliografia, sabe, que vai te dar o pontapé inicial. Eu estou fazendo minha pesquisa no doutorado, vou terminar, mas não é uma coisa que eu faço com o amor que eu fazia. Em compensação, a extensão, sim. Isso que eu faço, se eu fosse professor universitário, seria um projeto de extensão. Mas o que as bancas dos concursos valorizam, além de um pouco de didática, é claro, é o seu currículo e o que você vai contribuir com o departamento em termos de pesquisa. Porque se você não pesquisa, se o departamento não produz muito, a nota dele na CAPES diminui. Se a nota da CAPES diminui, entra menos verba. Com menos verba, você investe menos nas pesquisas e nas pessoas, e nos equipamentos, e no departamento como um todo, nas bolsas para os estudantes. E aí o resultado é bancas que são muito voltadas para a questão da pesquisa. Porque com pouca produção, a nota do departamento não sobe e não entra verba. Então, eu descobri que eu não sei se eu me encaixo nesse paradigma. E sem me encaixar nele, as minhas chances de entrar no curso superior diminuem muito. Por isso, eu ainda estou nesse limbo de descobrir exatamente o que eu vou fazer da minha vida. Pretendo sim fazer concursos para carreira docente no ensino superior, pretendo. Mas, por enquanto, eu estou dividindo o meu tempo mesmo entre finalizar minha pesquisa do doutorado e o canal, falar com vocês. E vamos ver no que isso vai dar, né? Quem sabe o canal até fique autossustentável em algum momento. Vamos ver. Bem, falando um pouquinho da minha experiência, eu entrei na graduação de Ciências Sociais em 2007, muito quase por um acaso, porque eu gostava das aulas de Sociologia, porque eu gostava dos professores de Sociologia, mas meio sem saber o que eu queria fazer. Eu acho que nesse sentido, eu dei muita sorte de entrar num curso que eu fui me apaixonando aos poucos, assim, sabe? Foi uma relação que foi sendo construída devagarzinho. E eu tive muita sorte também que já no primeiro semestre das Ciências Sociais eu consegui uma bolsa de iniciação científica. Então eu já cheguei na academia e dali pesquisa. Eu tive bolsa de iniciação científica
nas ciências sociais por 3 anos. A minha orientadora, na época, ela só decidiu que o último ano eu não fizesse iniciação científica para poder escrever um bom TCC. Escrevi o TCC e durante a defesa de TCC eu já estava aprovada no mestrado. Ou seja, já tinha nascido ali em mim aquela vontade de fazer pesquisa e eu achava que era isso que eu queria para minha vida. E quando eu entrei no mestrado, eu já botei na minha cabeça que eu queria ser professora universitária. Assim, em 2010. Então tem aí 9 anos que eu tô, tipo, não tava nem na graduação, perseguindo esse sonho, que é um sonho da minha vida, assim. Eu acho que vem muito da minha família também. Minha mãe foi professora de português durante 40 anos na rede pública. Ela fez mestrado, ela fez pesquisa, ela não fez doutorado, infelizmente, mas eu espero que um dia ela volte para a academia e faça um doutorado. E então eu sempre via minha família muito da leitura, muito da dedicação, de passar noites e noites trabalhando, né? Minha mãe escrevendo mestrado e tudo mais. E aí então quando eu entrei no mestrado eu já sabia que eu queria ser professora e aí eu tive a sagacidade, eu não sei como, que eu fiz graduação e mestrado numa universidade, de pensar assim, bem, para melhorar um pouquinho o meu currículo, eu deveria sair dessa instituição de ensino e ir para uma outra um pouquinho melhor. Não estou dizendo que a Universidade Federal de Santa Catarina não é uma boa instituição, ela é maravilhosa, mas eu pensei que para mim, na minha trajetória profissional, e aí também por uma questão de melhores bolsas e retorno financeiro, eu deveria ir para a Universidade de São Paulo, porque a gente tem lá as bolsas da FAPESP, que são bolsas de pesquisa muito boas. Para além do salário ou do valor que você ganha mensalmente, você ainda tem uma reserva de pesquisa que você pode aplicar para ir em congresso, para viajar, se o lugar que você faz pesquisa é longe. Então, assim, é um investimento, e aí foi um investimento emocional também, sair da cidade de Florianópolis e ir morar em São Paulo para fazer esse doutorado. Não foi fácil, mas foi maravilhoso. Se fosse para fazer hoje, eu faria tudo novamente, apesar de ter ficado muito deprimida ali no primeiro ano, de estar longe da cidade natal, né, de estar longe da família, dos amigos. Eu acho que no somatório geral foi uma coisa muito positiva. E eu acho que a gente pode mencionar, você não teve bolsa FAPESP durante todo o doutorado, né? Não, o doutorado na USP, ele é de 4 anos e meio, e eu tive a minha bolsa FAPESP a partir do primeiro ano e meio, então eu tive que trabalhar, gente. Eu trabalhei e estudei durante meu primeiro ano e meio na cidade de São Paulo. Eu era recepcionista num hostel, então eu era na parte noturna, então eu fazia um turno noturno, tomava banho no hostel e ia para aula de manhã na USP. Não foi fácil, mas como eu disse para vocês, eu faria tudo novamente, sem nenhum arrependimento. Eu acho até que me deu uma cancha, assim, uma experiência e uma coisa assim que nem sempre você vai estar na melhor situação possível na pesquisa e na academia. Às vezes você vai ter que se submeter. Eu não acho que é uma submissão. Para mim não teve nenhuma desonra nisso, mas tipo, você vai ter que manejar assim a sua expectativa, o tempo, porque demora tempo, foram 12 anos, né, tipo, de investimento até conseguir passar num concurso efetivo de professora. Então você maneja aí expectativa, tempo, dinheiro, família, companheiros, companheiras, tudo são coisas que você tem que equalizar muito bem, e você próprio, né? A sua saúde mental acho que tem que sempre vir em primeiro lugar. Lembrando que, embora nós estejamos falando de universidades públicas, isso não significa que seja barato estudar. Não. Envolve muito investimento com livro, com xerox, com transporte, com alimentação, às vezes com moradia, se você tem que se mudar para perto da universidade. A gente tem uma piadinha, né, que você tem que prestar contas no final do seu mestrado, doutorado, de como você aplicou o dinheiro da bolsa. E aí o pessoal fala, pô, eu apliquei na subsistência do pesquisador, né, porque eu tive que comer, vestir, morar, me locomover e ainda comprar livros ou talvez materiais de laboratório, quando a pessoa é da área aí da biologia, trabalha com laboratório, né? A gente sabe que essas coisas são super caras. E então não é fácil, gente, é manejamento mesmo. Eu acho que seria uma corrida de longa distância que você tem que pensar assim, ó, ainda faltam 30 quilômetros, sabe? Tipo, vai dar? Não, não vai dar. Então reduz um pouquinho o passo, mas não para. Se é isso que você quer, não para. Vai devagar, caminha em vez de correr, mas continua indo em frente porque uma hora dá certo, assim. Eu acho que tem lugar pra gente, se a gente tá com vontade, se a gente ama o que a gente faz, a gente é reconhecido por isso, mais cedo ou mais tarde. Claro que sempre rola umas capoeiras aí, né, umas rasteirinhas no meio do caminho, mas tem que saber lidar com isso da melhor maneira possível e ser o mais ético possível. Aí voltando para o doutorado, eu terminei meu doutorado. Antes de terminar meu doutorado, eu resolvi voltar para minha cidade natal para, aí eu acho que foi um pulo do gato, fazer uma reserva de dinheiro para pensar nos anos que eu ficaria sem bolsa e consequentemente sem trabalho, porque eu ia terminar a doutora e eu não tinha feito a minha licenciatura, né?
Então, ao mesmo tempo que eu voltei para morar na cidade de Florianópolis, eu voltei para a graduação de Ciências Sociais para pegar a licenciatura. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Assim, quando eu entrei na licenciatura, os professores, alguns professores, não todos, assim, das Ciências Sociais, mas o que é que você está fazendo aqui? Você já é doutora, por que você está voltando para a licenciatura? Que coisa descabida, é um interesse intelectual seu? Eu falei, não, eu quero ter o meu diploma de professora. Tipo, não é um demérito para mim. Trabalhar com adolescentes é uma coisa que eu gosto, e aí ficou mais claro para mim depois de fazer a licenciatura e meus estágios de docente, que se eu não tivesse passado nesse concurso, eu com certeza estaria dentro de uma sala de aula em 2019, assim, porque eu terminei meu doutorado em 2018, então vai fazer um ano, daqui a algumas semanas que eu terminei o doutorado, né? Dia 1 de março faz um ano que eu defendi. Então eu provavelmente estaria dentro de uma sala de aula. Neste momento, com adolescentes, porque eles são maravilhosos, gente. Eles são muito bom dar aula. Eles são o futuro desse país. Assustador às vezes. Eles são o futuro, eles são críticos, eles são instigantes, eles te inquietam, te afrontam, o que é muito bom, porque daí você também sai daquele lugar de poder, assim, de posição do professor. Você tem que saber manejar isso de uma maneira não autoritária. Então, para as ciências sociais, para mim, para Mariane, cientista social, foi muito importante essa experiência. E pessoalmente isso também funciona muito melhor, porque assim, a gente na internet está acostumado a ser afrontado por pessoas muito mal educadas que às vezes não tem até nem muita noção do que estão falando, só que na internet é muito mais difícil você estabelecer algo produtivo dali. Pessoalmente você consegue parar, conversar, acalmar a pessoa, tipo, vamos conversar. E aí você chega a uma síntese. Então isso Nem é um sempre. exercício... Tá, tudo bem, nem sempre, mas é mais fácil. É por isso que eu vivo dizendo, eu não perco meu tempo debatendo na internet. Eu debato pessoalmente, porque a gente consegue trocar uma ideia, não são duas pessoas brigando para ver quem ganha. Então, isso é um treinamento importante, porque ajuda a lidar com as expectativas de outras pessoas, né? E isso acaba te permitindo crescer como profissional também. Bem, e aí, nesse processo de voltar para o doutorado, voltar para a cidade de Florianópolis e voltar para a licenciatura, essa vontade de dar aula, ela ficou ainda mais forte em mim. Então, eu já gostava de fazer pesquisa lá na graduação, lá no mestrado, gostava de fazer pesquisa no doutorado e voltei para a licenciatura e falei, poxa, eu amo dar aula, eu quero dar aula, eu nasci para dar aula, eu não me vejo em nenhum outro lugar que não dentro de uma sala de aula, e aí não importa se é com ensino médio, com ensino fundamental, com ensino superior. E aí eu passei um ano, depois de doutorado concluído, trabalhando num projeto de extensão da UFSC, o que me ajudou bastante também. Então aí na minha carreira tem essa construção da pesquisa, do ensino e da extensão muito forte. Um projeto de extensão do MEC, que me ajudou a ver também que para além do fazer docente e da pesquisa, a gente tem que estar pensando que esse conhecimento da universidade não pode ficar dentro da universidade. A gente tem que transcender esses muros universitários, que às vezes são físicos e às vezes são às vezes são literais e às vezes não são literais, né? A gente tem que ir para fora desses espaços. Então, esse último ano de 2018 até agora no começo de 2019, fazendo parte desses projetos de extensão, me deu, acho que era o terceiro pé do tripé, sabe? Para poder falar, não, é isso que eu quero mesmo para minha vida. E aí eu tive o apoio emocional, financeiro, todos que vocês podem imaginar no final do ano passado, para fazer um concurso. Foi o primeiro concurso que eu fiz, a gente teve um outro, mas eu não considero aquele um concurso muito legal de falar. Então foi o primeiro concurso que eu fiz. E eu tive a sorte, né? Sorte e dedicação também, acho que não é só sorte, porque a gente... Concurso nunca é só sorte. Estudei muito, assim, gente, muitas horas de estudo, muitas horas, mais de 12 horas por dia estudando para os pontos do concurso, me preparando, e veio a aprovação agora no final, na semana passada. Só para o pessoal se localizar, a gente está gravando esse vídeo no dia 24 de fevereiro. Eu não sei quando ele vai ao ar ainda, então bom avisar. E a aprovação saiu dia 20, 21, a homologação saiu dia 21, há 3 dias atrás. Então, assim, é um momento assim que você vê que tudo aquilo que você se lascou, chorou, brigou, se descabelou, esperneou, fez amizades, construiu relações muito positivas com as pessoas, sabe? Eu não acho que eu teria passado nesse concurso se não fosse a ajuda de amigos, amigas e ex-professores e professoras na minha vida. Eu acho que a gente não é ninguém sozinho na academia. Então você vê que tudo isso, todos os últimos 12 anos no meu caso, eles
floresceram agora, sabe? Mas tem que ter paciência, né? Não é assim, tipo, eu vou entrar na graduação e amanhã estou concursado. Não é assim definitivamente. O cara já entra, não, eu vou fazer a graduação aqui, o meu mestrado vai ser na Sorbonne, meu doutorado vai ser no King's College. Né, é bom sonhar, gente. Não, mas é bom sonhar. Eu acho que é dos sonhos que a gente vai pra frente, que a gente melhora como pessoa, mas é o que eu falei lá no comecinho, manejar expectativas, dinheiro, saúde mental, relacionamentos afetivos, né? E aí, nesse meio tempo desses últimos 12 anos, foram vários companheiros que foram e vieram e assim a gente não consegue manejar, sabe? Tipo, relacionamento afetivo, de ter às vezes que abdicar de um relacionamento pessoal para poder estudar em outra cidade, sabe? Então, também tem muito disso, assim. Muito. E acho que nem só para concurso na parte de lecionar, mas os tribunais têm cargos para historiadores em si, para quem tem a graduação. E isso também demanda muito estudo, porque aí você vai sair da sua zona de conforto de estudar só a parte que você conhece da história, você vai ter que se arriscar no direito, na parte de raciocínio lógico matemático, você vai ter que abranger várias coisas, porque às vezes quando você não se vê mais na academia, mas você quer continuar trabalhando na área que você se formou, você vai ter que ir para vai ter que se lançar em outras pesquisas, em outros estudos que você já não tinha. Eu acho que mesmo na área de professor, né? Por exemplo, a minha formação é antropologia urbana, é antropologia de gênero, mas eu vou ter que dar aula sobre etnologia indígena e isso não é um problema. Eu acho que isso é o que torna a gente um profissional, não vou dizer completo, a gente nunca está completo, mas o mais diverso, abrangente possível. Bom, gente, a gente sabe que tem algumas outras áreas que a gente podia ter mencionado, que a gente ou só passou por cima, ou falou de uma área análoga, como, por exemplo, alguns concursos que abrem para institutos relacionados a patrimônio. Tem outros tipos de consultoria que a gente também não chegou a mencionar. A gente tem curadoria para museu, para exposições de arte, trabalho com museu. Tem gente que trabalha com restauração de obras, mas também aí entra para um outro caminho que envolve outros conheceres técnicos, né, que o curso de graduação não te oferece, mas aí tem cursos para isso. Você estava mencionando também que tem trabalhos com ONGs também, né? Bom, eu vou tentar resumir. Das ciências sociais, que é o meu curso primordial, você pode se formar no bacharelado ou na licenciatura. Então você vai ter atuação de ensino no ensino fundamental, médio ou superior se você continuar a carreira acadêmica. E tem história também. Igual história. Você ainda pode ser chamado para consultorias, que nem na história. Você pode ser chamado para trabalhos em organizações não governamentais ou governamentais. Você pode ser chamado para consultorias em partidos políticos, em movimentos sociais, em pesquisas em setores públicos ou privados. E aí você também pode trabalhar com pesquisa em setor de mercado, que é o setor pesquisa de mercado, que é o privado, né? E que mais? A gente ainda pode trabalhar em museus, assim como o pessoal da história. A gente pode trabalhar no Ministério Público, fazendo os laudos. E eu acho que, basicamente, eram essas as opções. Não são muitas, mas são boas. Em termos gerais, o que normalmente acontece com a grande maioria do pessoal que se forma e vai trabalhar na área é a carreira docente. Mas a gente mencionou aqui vários pequenos exemplos de outras carreiras que vocês podem procurar mais na internet e tal, saber mais sobre o assunto, ver se tem concurso aberto ou demanda em empresas privadas também, que é uma coisa que acontece. Nem todo mundo que se forma nas nossas áreas segue na área. Eu arriscaria dizer, por exemplo, que da minha turma, daqueles 45 que entraram lá no começo, fora os que desistiram, porque muita gente desiste em todos os cursos de graduação, talvez metade ou menos esteja atuando na área de história. Da minha turma se formaram 23, mais ou menos, comigo, mas no total. Mas da minha turma que entrou comigo, tem 3 dando aula só. Da minha turma entraram 40, 5 se formaram no ano previsto, né? Depois outros se formaram e dando aula eu acho que 1, 2 e o resto foi para outras áreas, né? Foi trabalhar com outras coisas, só tem o curso superior e... Enfim, o seu caminho profissional vai depender muito de onde você mora,
as suas condições financeiras para fazer esses sacrifícios que envolvem, às vezes, mudança, subsistência, etc. Diz respeito à sua vontade, à sua mudança de pensamento no decorrer do curso. Tem gente que muda completamente durante uma graduação. Vai depender, às vezes, de pressão familiar, tem gente que não atua na área porque a família pressiona a seguir um outro caminho. Cada caso tem que ser analisado individualmente, a gente não teria como dar conta de todos. Mas eu creio que, em termos gerais, e o que a gente contou aqui e as nossas experiências pessoais, acredito que contemplam algumas pessoas. Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem comentar aqui nos comentários, que mesmo que a gente não responda ou não saiba responder, certamente outras pessoas que vão assistir esse vídeo vão poder te ajudar. Vários profissionais com certeza vão comentar aqui, falar dos seus próprios exemplos e lembrar de coisas que a gente não lembrou. Isso é muito legal, né? Compartilhem as suas experiências aqui embaixo para os colegas que estão entrando nas ciências sociais, ou que estão entrando na história, ou mesmo nas ciências humanas, porque eu acho que as outras áreas são muito parecidas, né, com a gente. Sim. Compartilhem as suas experiências para os colegas verem, né, para se animarem. E quem sabe até você pode tirar dúvidas de outras pessoas a partir da sua experiência. Então, acho que, em termos gerais, era isso. Eu queria muito agradecer a vocês por estar assistindo esse vídeo, as colegas que toparam gravar nesse dia horroroso de calor e infernal que está todo mundo morrendo de suor, a biblioteca, os Osni Regis, que cedeu esse espaço maravilhoso pra gente. E lembrando que o endereço e o material da biblioteca está aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam que a gente tem a promoção lá na Doppler Store, que eu falei lá no começo do vídeo, e a nossa campanha do Apoia-se, que é o que permite que você esteja assistindo esse vídeo agora. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.